Estamos de volta com Toda Mulher. No programa de hoje estamos falando sobre a visão da sociedade que culpa a mulher em casos de violência sexual. No primeiro bloco a gente já falou um pouco sobre isso, cada uma citou um pouquinho isso, que é a questão de crianças e adolescentes, na verdade, que acabam sendo as maiores vítimas de violência, né? Segundo o Sistema Único de Saúde, são 70% dos casos, né, a representação dessas crianças e adolescentes. Isso é um dado muito alto e muito grave, né? Eu costumo dizer que esse também é um aspecto da subnotificação, porque assim como essas pessoas tão novas, né, que não têm ainda sua representação autônoma, precisam da percepção dos seus responsáveis para que esse caso seja levado às autoridades, isso parece que facilita hoje em dia, né, com todas as campanhas. Por um outro lado, você tem aqueles jovens que sentem vergonha e sofrem calados e não chegam. Mas mesmo assim, esse número vem crescendo bastante. Então, é mais fácil você ter acesso a essas vítimas, né, do que as vítimas com maior idade. Mas realmente esses dados são alarmantes porque, inclusive, como a Bruna já falou no primeiro momento, são pessoas conhecidas que praticam essas violências. Não é? Eu acho importante também a gente pensar aí no papel dos outros familiares nessa situação, né? Porque mesmo quando as crianças, adolescentes tentam às vezes falar sobre esse assunto com alguém, elas não são levadas a sério porque, por se tratar de um homem conhecido, o seu tio jamais faria isso. Claro, você está mentindo. E, assim, às vezes, mesmo quando a violência é visível, pensando no caso, por exemplo, de um abuso verbal ou um abuso psicológico, muitas vezes o resto da família se dá conta de que isso está acontecendo, mas talvez não enxergue aquilo como uma violência, né? A gente tende a criar desculpas para esses homens. Eles têm um gênio difícil, você tem que ter paciência com ele. E aí, muitas vezes, os outros familiares que podiam intervir, né, pelo bem daquela vítima, acabam se calando porque não querem se meter numa situação familiar. Aquela velha história de em briga de marido e mulher não se mete a colher. No caso de crianças e adolescentes, a gente acaba muitas vezes agindo dessa forma, né? A gente fecha os olhos para a violência que os nossos parentes cometem contra outros parentes nossos. E é muito, não tem outra palavra melhor, é estranho a gente pensar como a gente se porta dessa forma, né? Muitas vezes defendendo mais o agressor do que a vítima. Então, acho que às vezes a gente tem que rever também o nosso papel nisso tudo, porque todo mundo conhece uma mulher que já foi vítima de violência. E quantas vezes a gente interviu, né, em nome dessa mulher? É bem difícil e também tem um outro aspecto aí que é realmente a credibilidade do que aquela pessoa está falando, né? A revitimização da vítima, né, desses casos é uma coisa muito comum, né? Ela tem que relatar isso várias vezes para tentar convencer, e aí ela vai à autoridade policial e tem que também convencer, e todo um processo de revitimização até que isso cesse, e não cessa, né? Os danos psicológicos com relação a isso são exemplo de vários estudos, né? São para toda a vida, né? E isso é muito ruim. Eu tive um relato há pouco tempo de uma moça que foi violentada aos 17 anos, né? E assim, a história que ela conta de todo o processo, desde a delegacia até o julgamento, é triste demais, né? Você vê que a pessoa ser julgada por aquilo que ela foi vítima, não foi ela que cometeu, mas mesmo assim há toda uma desconfiança se aquilo realmente aconteceu. Sim. E é interessante que existem várias pesquisas americanas que mostram que entre 92% e 98% dos relatos de estupro são verdadeiros, ou seja, mais de 9 a cada 10, é quase a totalidade dos relatos. Sim. Mas a sociedade sempre tende a acreditar mais na inocência do agressor do que no relato da vítima, apesar dos números mostrarem que as vítimas não mentem sobre isso. E ela mencionou a questão, né, da polícia. Tem um livro chamado Missoula, eu não sei como pronuncia, que é sobre estupros em cidades universitárias americanas. E esse livro cita que tem um abrigo de vítimas de violência doméstica e violência sexual, em que os trabalhadores, as pessoas que trabalham nesse abrigo, falam claramente para as vítimas que nem sempre o caminho judicial é o melhor caminho, que eles não sempre o aconselham, porque muitas vezes esse caminho é tão traumatizante para a vítima quanto o próprio estupro, justamente pela questão da revitimização.
Então, você cria... Aí, se a gente pensar naquele caso do estupro coletivo que aconteceu esse ano, e como o primeiro delegado, né, responsável por esse caso se portou, como ele interrogou a vítima em uma sala cheia de homens, por exemplo, e o tempo todo ele se dirigia à mídia falando sobre como aquela menina era culpada por um crime bárbaro, a gente vê, né, como ela foi exposta, e a gente para pensar como é complicada essa situação, que essa menina precisou ser exposta na mídia para que algo fosse feito, e você tem que escolher entre ser exposta e ver algo acontecer, ou continuar sofrendo na mão de um sistema que te subjuga o tempo todo. Então, a violência sexual não termina no fim do ato violento. Ela continua no sistema que dá continuidade a essa violência. Pegando o gancho agora nesse caso que você comentou, eu queria que vocês falassem um pouco sobre como é que está a rede de atendimento, né, a mulher que sofre violência física, sexual. Como é que está essa rede de atendimento hoje, Andréia? No Dossiê Mulher, a gente procura sempre fazer um levantamento, né, dos organismos que funcionam com esse intuito, né, de atendimento, né, de orientação e os órgãos de justiça também. O que a gente percebeu de 2004 para 2015 foi uma certa desarticulação. Alguns organismos realmente se fecharam. Isso na capital, que também é o local onde há maior denúncias, mas não necessariamente que seja o mais importante, né, o dano foi menor. O dano maior é nas outras regiões do estado, onde esses núcleos já são muito restritos, né? Então, a partir do momento em que você já tem pouca opção de atendimento e que esses organismos começam a se fechar, você tem aí um retrocesso muito grande com relação a dar voz às vítimas, né? A dar atendimento, a dar conhecimento às vítimas com relação a isso. Estamos sempre em contato com todas essas redes, né? E assim, o empenho das feministas, do movimento de mulheres, dos movimentos feministas, não cessa. Então, como elas dizem, a luta continua e vão criando novas alternativas. Mas é preciso, sim, sempre que a administração pública esteja atenta a isso. Eu queria que você comentasse também um pouquinho do Dossiê Mulher, né? Ele foi lançado, a 11ª edição, esse ano foi em junho, não é isso? Foi. O que você pode trazer de números para a gente aqui com relação à violência contra a mulher? O que tem de novidade nesse dossiê? Sim. Em todos os indicadores que nós tentamos analisar no dossiê, houve uma redução. Mas essa redução, ela é geral para todos os indicadores do Estado, independentemente do perfil das vítimas, né, de homens ou mulheres. Mas ainda permanece o mesmo padrão, né? As mulheres continuam sendo 65% das vítimas de lesão corporal, 50% desses casos são de violência doméstica, né? O estupro ainda é uma coisa assim, quase que exclusivamente feminina. 85% das vítimas registradas são mulheres, levando em consideração que em 2009 o Código Penal mudou o título 6º do Código Penal, né, e considera-se agora que o estupro pode ser algo infligido contra homens e mulheres e que não é necessária a conjunção carnal, ou seja, a penetração, né? Tem outras formas, toda forma de libido não consentido, né, ou coercitivo também é colocado aí como uma forma de violência sexual. Então, mesmo assim, com a abertura desse rol, né, com relação à violência sexual, você vê que as mulheres continuam sendo a vítima preferencial. E, como você mesma disse no primeiro bloco, né, essa parte nova do assédio e da importunação ofensiva ao pudor, traz também um diálogo muito importante com relação a esse abuso que o outro sente, né, da liberdade de tocar, ou de falar, ou de ofender, né? Estou falando especificamente, né, dando exemplo de alguns casos, né, da passada de mão nas conduções públicas, né? Quantas de nós não ouvimos falar de casos de mulheres que saíram sujas do metrô por causa de uma encostada e tal,
né? Então, esses casos são colocados aí, né, nesses 2 títulos, que são também algo que a gente está tentando melhorar para as próximas edições. Com relação ao assédio, teve uma campanha muito grande na internet, né, que era para falar sobre o primeiro assédio, e o coletivo Não Me Calo também estava muito forte, né, nessa campanha. A gente depois, primeiro surgiu essa hashtag do Think Olga, né, meu primeiro assédio, e logo depois a gente criou uma hashtag chamada Meu Amigo Secreto, que inclusive é o título do livro que a gente lançou esse ano sobre feminismo. E aí as 2 hashtags foram muito importantes para a gente fomentar esse debate sobre a violência contra a mulher em suas diversas facetas na internet, né? E eu acho que ela foi importante também, além de fomentar a discussão, de fazer com que as vítimas se sentissem acolhidas, né? Porque a gente vê pelo número massivo de relatos que surgiram que essa é uma violência muito comum, mas por a gente nunca falar sobre ela, muitas vezes a gente se sente sozinha. E aquilo, assim, isso é ruim e bom ao mesmo tempo, né? Você perceber que tantas outras mulheres passaram por aquilo, você se sente triste por saber que isso é tão comum, mas ao mesmo tempo se sente acolhida mesmo, né? E poder falar sobre esses traumas é muito importante, né? A gente falar sobre esse assunto e tirar isso da esfera do privado, porque a violência contra a mulher é uma questão cultural, é uma questão social, é uma questão política, ela precisa ser debatida. E a gente vê também, houve um efeito prático, digamos assim, dessas hashtags, que foi o aumento de denúncias no 180, né, que é o Disque Violência contra a Mulher, eu acho. E então, no período, acho que foi em novembro e outubro, né, dessas hashtags do ano passado, as denúncias recebidas nesse período foram 40% maiores do que as denúncias recebidas no mesmo período do ano anterior. Então a gente vê, muitas vezes, o feminismo de internet, os movimentos na internet são tidos como algo menor, mas eles têm uma função prática, né? E, é claro, a gente debate muito feminismo de internet, né? Eu faço parte de um coletivo que atua principalmente na internet. A gente vê a importância disso, mas a gente precisa sempre também tentar agir fora das redes, né? Criar redes pessoais, coletivos pessoais e tentar se aprofundar nesses temas, porque muitas vezes a rede também cria uma polarização, digamos assim, né, vou usar a palavra que está em moda, muito grande e acaba esvaziando alguns debates. Sim, o nosso tempo está quase acabando, André, então eu queria que você falasse da importância também desse movimento na internet, né? Sim, essa 11ª edição do dossiê foi inclusive inovadora porque trouxe, né, um grupo específico que eram mulheres rodadas para contribuir com isso, né? Então foi muito rico porque aproximou ainda mais a linguagem de dados frios, né, para o que acontece mais próximo da gente, né, da sociedade. Quero chamar a atenção também da importância da notificação, da importância das vítimas notificarem, irem às autoridades. A pesquisa feita pelo Datafolha mostrou esse sentimento de insegurança e essa insatisfação com os serviços. Mas se não houver, né, a insistência para que o bom atendimento seja feito, ele não vai acontecer de forma espontânea, né? Então, isso também é uma parte de todo um processo, de todo um trabalho de construção, lembrando que essas pessoas que estão lá para nos atender, seja no sistema de saúde, seja no sistema de segurança, são pessoas construídas na mesma sociedade. Elas também têm conceitos, preconceitos, padrões que têm que ser desconstruídos a partir do momento que elas são, naquele momento, profissionais. E é fazendo a denúncia que a gente vai trabalhar com isso. Muito obrigada pela participação de vocês no programa de hoje. Infelizmente, nosso tempo acabou e vou precisar encerrar. Obrigada. Toda Mulher fica por aqui. Se você tiver dúvidas ou sugestões, envie para o nosso e-mail todamulher@tvalerj.tv e para rever esse programa, acesse o site www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense.